Oi gente, sem blim blim blim, tá na área com mais um vídeo fresquinho para você, aqui que é Bíblia na prática sem frescura. E hoje nós vamos falar de um cara que eu gosto muito da Bíblia, Pedrão da Judéia. É o apóstolo Pedro, isso mesmo. Gente, Pedro foi um cara incrível, né? Olha só, Jesus andou sobre as águas? Sim, Jesus andou, mas Pedro ficou em pé também. Você já ficou em pé em cima da água? Pedro ficou. Olha só, Pedro estava naquela pesca lá, lembra? Que ele pescou lá, um monte de peixe que Jesus mandou, Pedro estava lá. Pedro cortou a orelha de um soldado, soldado Malco. Jesus estava sendo preso e Pedrão foi lá, sacou da faca dele e foi para cima. Rapaz, Pedro com certeza era um cara que não errava. Só que não. Roda a vinheta. Certamente Pedro é uma das figuras mais importantes da história da igreja. Tanto durante o ministério de Jesus, interagindo com Jesus diversas vezes, em muitas oportunidades, e até mesmo depois que Jesus elevou-se aos céus e aí Pedro se tornou o líder dos discípulos. Mas isso não quer dizer que ele não errou. E na história de hoje a gente vai falar de um episódio que começa lá em João capítulo 13. João é um dos livros que citam, né, esse diálogo entre Jesus e Pedro, em que Jesus está falando assim, olha gente, eu vou para um lugar que vocês não vão poder me seguir. Em outros textos, Jesus fala que era importante que ele fosse entregue para morrer por nós. E Pedro vai dizer assim, imagina, isso nunca vai acontecer, eu nunca vou permitir que uma coisa dessa aconteça com você. No capítulo 13 lá de João, Pedro fala assim, por ti eu entregarei a minha vida. Na verdade, Pedro entregou mesmo a vida por Jesus. Mas o fato é que naquela hora que ele falou aquilo, quem estava falando não era a autoconfiança de Pedro. Porque a autoconfiança é quando a gente confia na gente mesmo, na capacidade que Deus nos deu. Mas o que estava falando ali era a arrogância e a prepotência de Pedro. Pedro estava se considerando autossuficiente. E Jesus fala assim, você vai entregar a vida por mim, Pedro? Que é isso? Esta madrugada, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Todo mundo deve ter ficado super assustado. Como assim? Pedro vai negar Jesus? Isso é uma coisa absurda. Pedro é um líder. Gente, primeira coisa que a gente tem que aprender. Nunca confunda autoconfiança com prepotência. A Bíblia vai dizer que Deus resiste ao soberbo. Excesso de autoconfiança pode levar você a achar que você é demais, que você é ótimo, que você é maravilhoso. Inclusive, levou Pedro a discordar de Jesus. Não, Jesus, você está errado. Imagina, você não vai morrer por ninguém não, porque eu nunca vou deixar que isso aconteça. Cuidado com isso, gente. A Bíblia vai dizer muitas vezes que Deus resiste ao soberbo. E o que leva a gente ao segundo ponto. Pedro não sabia qual seria a reação dele. Sabe que a gente acha que a gente se conhece, mas a gente não se conhece tanto assim. A gente afirma que vai fazer, que vai acontecer, mas você sabe do dia de amanhã? Você sabe qual vai ser a sua reação quando você estiver ali de frente mesmo com a questão, com o problema? Às vezes, essa prepotência nossa atinge até mesmo os cristãos que acham que são imunes ao pecado, que nunca vão cair, que nunca vão se envolver com determinada situação. Imagina, isso nunca vai acontecer comigo, porque eu sou um crente em Jesus Cristo. Mas essa não é a atitude que a Bíblia espera de cada um de nós. Pelo contrário, a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, não tentarás ao Senhor teu Deus. A Bíblia vai dizer, fuja das paixões da mocidade. Você não precisa provar para ninguém que é forte. Ficar ali do lado do pecado só para provar que você é imune, que o pecado não te alcança. Essa não é a palavra que Deus tem para nós hoje. Tomar cuidado e considerar que você pode errar é um ato de prudência. Não que você quer errar. Vou dar um exemplo. Você vai montar uma empresa. Eu quero empreender um negócio. Você tem que deixar um dinheiro de reserva caso aquilo dê errado. Quer dizer que você está torcendo que vai dar errado? Claro que não. Mas é prudente você estar preparado para a possibilidade de errar, porque nós erramos, gente. Nós somos pecadores mesmos. Mas o que é mais encantador nessa história e que vai levar a gente em sequência para o terceiro ponto é que Jesus nos conhece. Deus te conhece. Você não se conhece completamente, mas Deus sim. E Jesus queria deixar claro para Pedro e para nós que ele sabia que Pedro negaria. Jesus não se surpreendeu quando Pedro negou.
Talvez o Pedro se surpreendeu de ter negado. Mas Jesus, não. Jesus sabia. Deus sabe os pecados que você cometeu e Deus sabe também os pecados que você vai cometer. E sabe, ele morreu por estes pecados na cruz. Jesus não foi enganado. Pense num casamento. Imagine essa cena. Se num casamento, a pessoa que estivesse ali fazendo o casamento falasse para um dos noivos, olha, essa pessoa vai te trair daqui a 2 anos. Você acha que o outro ia aceitar o casamento? De jeito nenhum. Como que eu vou entrar num negócio sabendo que daqui a 2, 3 anos essa pessoa vai me trair? Pois é, mas é assim que Jesus te ama. Ele te ama exatamente do jeito que você é. Não para você continuar do jeito que é, mas ele sabe exatamente quais são os seus pontos fracos, quais serão as suas dificuldades, e mesmo assim, ele se entregou por você. Ele topa. Ele fala assim, mas eu amo incondicionalmente. Esse é o amor que Jesus tem por nós. E para deixar claro que não foi um chute de Jesus, eu suponho que Pedro vai me negar, Jesus falou com certeza, antes que o galo cante 3 vezes, e essas 3 vezes que Jesus falou, era só para deixar marcado, eu realmente sei que você vai me negar. Agora, o que é mais interessante disso tudo é o terceiro ponto. Lá em João capítulo 21, depois que Jesus morreu na cruz, depois que Jesus ressuscitou e que ele reaparece para as pessoas, vai dizer que Pedro estava pescando. Olha só, em Lucas capítulo 5, a partir do verso 10, vai acontecer o milagre da pesca, que Jesus faz com que eles pesquem muitos peixes. Só que Jesus faz um chamado para eles, fala assim, olha, tá bom, vocês são pescadores, mas a partir de agora, ao invés de pescar peixes, vocês vão pescar homens, vocês vão pescar vidas, vocês vão fazer diferença na vida de seres humanos. E foi isso que eles fizeram. Mas certamente Pedro, após ter negado Jesus, a gente vai perceber claramente que Pedro, ele titubeou, Pedro fraquejou e ele voltou lá a ser um pescador, voltou a pescar. Jesus encontra Pedro nessa pesca e vai ter um diálogo tão famoso quanto as 3 vezes que Pedro negou a Jesus, em que Jesus vai fazer com que Pedro declare 3 vezes, Pedro, você me ama? As 3 vezes Pedro vai responder que sim, que ama. E aí Jesus faz o chamado, apacenta as minhas ovelhas. Certamente Pedro se achava indigno do chamado, porque ele errou. Jesus sabia que ele ia errar e ainda assim fez o chamado. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, em que situação você está agora, e talvez você até voltou para uma vida antiga que você já até tinha largado, mas que você tinha abandonado, mas por alguma decepção com a igreja, com o pastor, ou até com você mesmo, você tenha regressado para uma condição anterior. Isso já não é mais para você. Do mesmo jeito que Jesus vai lá tirar Pedro daquela pesca, Jesus está querendo te convidar. Volta. Eu não sei o que você fez, mas Jesus sabe o que você fez. E Jesus te ama antes de você fazer, porque Ele sabia. E Ele te ama e Ele quer você de volta. Ele tem um chamado para cada um de nós. E apesar de nós, Ele tem uma obra para fazer através das nossas vidas. Pedro aceitou o chamado de Jesus aquele dia e continuou errando. Pedro errou ainda depois daquilo outras vezes. Mas isso não impediu de que ele cumprisse o chamado de Deus para a vida dele. Apesar de nós, Deus tem um chamado para mim e para você. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e espero francamente que vocês vivam o sonho de Deus na vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!